Olá pessoal, meu nome é Laura. Hoje eu e meu colega Tong vamos apresentar um seminário de filosofia com o tema Sociedade do Cansaço, interpretação sobre a sociedade. O sumário: a pressão externa e a saúde mental, a pressão interna, o eu e as consequências, o cérebro eletrônico de Gilberto Gil, e a sociedade do desempenho e o poder invisível na vida moderna. Eu vou apresentar a pressão externa e a saúde mental. A pressão externa vem principalmente da sociedade, da escola, do trabalho e também das redes sociais, que hoje têm um papel muito forte na forma como as pessoas se enxergam. Desde cedo, somos ensinados a ter bom desempenho, tirar notas boas, cumprir metas, ser produtivos, mostrar resultados o tempo todo. Além disso, existe uma cobrança para aparentar sucesso e felicidade, mesmo quando a pessoa não está bem emocionalmente. Segundo o filósofo Byung-Chul Han, o autor do livro A Sociedade do Cansaço, vivemos em uma sociedade de desempenho, onde o valor do indivíduo está ligado à sua produtividade e aos resultados que ele apresenta. Essa cobrança constante faz com que muitas pessoas se sintam pressionadas o tempo inteiro, o que acaba gerando estresse, ansiedade, medo de errar ou fracassar. Um exemplo disso são as notas altas exigidas na escola, os prazos no trabalho, as comparações, principalmente nas redes sociais, onde as pessoas mostram apenas o lado positivo da vida. Agora eu vou apresentar sobre a pressão interna, o eu e as consequências. A gente entende o que acontece quando essa pressão externa é absorvida pelo indivíduo. Com o tempo, a pessoa passa a internalizar essa cobrança e começa a se pressionar sozinha, acreditando que precisa sempre fazer mais, é sempre melhor e nunca falhar. Ela passa a exigir muito de si mesma, ignora sinais de cansaço físico, emocional e muitas vezes sente culpa quando descansa ou quando não consegue produzir como gostaria. Byung-Chul Han chama esse processo de autoexploração, porque o indivíduo deixa de ser apenas cobrado pelos outros e passa a explorar sozinho. As consequências dessa pressão interna para a saúde mental são sérias, como esgotamento emocional, conhecido como burnout. Além disso, o aumento da ansiedade e do desenvolvimento da depressão. Dessa forma, podemos concluir que a soma da pressão externa com a pressão interna gera o cansaço mental, típico da sociedade atual, marcada pelo excesso de cobrança e pela falta do tempo para descanso e reflexão. Cérebro eletrônico. Gilberto Gil. A música mostra que hoje em dia a sociedade parece se importa mais com o quanto a gente produz e rede do que com o nosso bem-estar. É como se o mais importante fosse fazer trabalhar e entregar o resultado o tempo todo. Enquanto descansar, sentir ou cuidar da mente acaba ficando em segundo plano. Aqui eu registrei duas letras da música, que, que eu vou falar tipo o sentido deles. O cérebro eletrônico faz tudo. Traz uma ideia de desempenho constante, eficiente e produtividade sem pausa, porque a pessoa fica pensando que precisa estar sempre rendendo, sempre ocupado. Mas ele é mudo, mostra que, apesar de fazer muito, falta reflexo. Sentimento e humanidade é como se a pessoa estivesse funcionando, mas não realmente vivendo. Que fala que
fica trabalhando sem parar. E não tem o tempo para realmente viver. A sociedade do desempenho e o poder invisível na vida moderna. O desempenho representa a ideia de ter que produzir o tempo todo, ser eficiente e nunca parar na música quando fala o cérebro eletrônico faz tudo. Mostra essa pressão de fazer sempre mais como se a pessoa tiver que funcionar sem descansos. A autocobrança. O indivíduo vira seu próprio chefe. É quando a própria pessoa se cobra demais sem ninguém mandar diretamente. O cérebro eletrônico simboliza alguém que trabalha se pesar sem parar, como se fosse obrigado por si, mesmo não por outra pessoa. O poder, o controle não é só externo, acontece dentro da própria pessoa. Aqui o poder não é chefe gritando ou uma regra dura, mas uma pressão interna. A música mostra isso porque o cérebro faz tudo sozinho, é como se fosse controle estiver dentro da pessoa, não fora. O esgotamento é o cansaço mental e emocional que vem desse excesso de cobrança. Quando a música diz, mas ele é mudo, passa a ideia de alguém que faz muito mais, passei aqui sem querer, mas perde sentimento, voz e energia como se estivesse cansado por dentro.